Professor, no meio do caos essa renúncia, né? Porque a saída da rainha Elizabeth II, enfim, a morte dela repercutiu tanto, nós trouxemos aqui toda a cobertura, enfim, a gente estava apostando numa certa estabilidade, só que não. Ela não começou muito bem, a Liz Truss, porque ela começou se antecipando nos seus pronunciamentos da maneira como ela ia adotar, por exemplo, no posicionamento do Reino Unido em termos de política externa. Isso incomodou muitas pessoas, porque ela começou já dizendo que suas alianças seriam prioritárias com os Estados Unidos e com a Austrália, e praticamente ela ignorou questões que envolveriam a União Europeia e um diálogo com a União Europeia. Ela não começou bem. E a partir de então, ela começou a tentar resolver os problemas que os conservadores querem resolver, mas que ela não corporificava uma liderança suficiente para dar continuidade àquilo que é o mais importante: resolver as questões econômicas, valorizar a Libra. Eu cheguei a ver a Libra ter quase o mesmo valor do dólar. Isso para o inglês, imagina, eu vou falar não vou nem usar essa frase que não tem nada a ver com a política brasileira, mas pode ser ofensivo, mas isso para o inglês é insuportável imaginar que a Libra tem o mesmo valor do dólar. Mas não é só apenas isso. Ora, isso decorre da maneira como está se posicionando em relação à Rússia, está se posicionando em relação à OTAN, está se posicionando em relação à guerra da Ucrânia, num momento em que todos estão querendo saber, afinal de contas, como que se encerra essa guerra e como que o Reino Unido vai se comportar para preservar a sua integralidade. Porque o próprio Reino Unido pode se fragmentar a partir do falecimento da rainha Elizabeth II. Então, o que ocorreu? Ela não teve habilidade para negociar. Não quer dizer que o antecessor tinha, mas ele tinha mais apoio. Isso era fundamental. Mas 6 semanas não é muito pouco para a gente ter essa constatação de que... Mas aí é difícil, né? Mas sabe qual é a grandeza que tem nesse sistema? Que rápido, né? Que quando a gente observa, surge um primeiro-ministro, ele monta o gabinete. Mas as pessoas imaginam que os debates vão ser em torno de pessoas ou ambições pessoais apenas. Não. Normalmente a oposição monta o seu gabinete sombra, que significa o quê? Para cada ministro ou secretário há um correspondente pensando um projeto alternativo. E os debates se dão em cima de projetos, além das ambições pessoais. O que torna a coisa, se não mais transparente, pelo menos mais lógica. Isso é que é o legal. Então o que ocorre? É rápido, mas é rápido por quê? Porque ela não teve capacidade de mostrar nos seus projetos, ou nas suas ambições, ou nas suas perspectivas, como que ela ia alcançar aquilo que ela ia fazer. Eu acho que a queda que ela provocou com esses erros estratégicos e políticos dela, prometendo, por exemplo, que ia subsidiar conta de energia, os gastos com energia que aumentaram em 300% nos últimos anos por conta das guerras, da pandemia. E ela prometendo cortar impostos, sem explicar como ia cortar imposto. Isso causou um caos financeiro. A galera perdeu grana, a Libra desvalorizou. Tchau. Você perde dinheiro, você provoca. É tudo economia. Você quer ver uma coisa interessante? Imagina vir isso de um conservador, que tem na figura da Margaret Thatcher exatamente a ideia da austeridade do Estado, que as pessoas criaram um termo para ser pejorativo, que é o neoliberal. O neoliberal não é o que a Margaret Thatcher propunha. O que ela propunha era a austeridade do Estado, fez uma cartilha, o FMI olhou e disse: muito legal, então a gente só vai emprestar dinheiro para seguir essa cartilha. O neoliberalismo surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Quando eles falaram, como é que a gente sai do Estado para liberar para a sociedade se tudo era Estado? Vamos botar o Estado para regular a economia, dizendo quais são as regras. Mas você vê como o nosso sistema, o brasileiro, o sistema presidencialista, ele é muito mais engessado, travado, né? Porque se um presidente faz o mesmo que a Liz Truss fez lá, nós temos que esperar 4 anos. A não ser que ele tenha alguma ilegalidade, aí processo de impeachment e eles aprovem, né? Um desgaste. Ponto, Paulo. Mas aí é que está a grandeza. Ela cai, mas não produz instabilidade. Porque os projetos estão sendo debatidos. Tocados, e não as ambições pessoais com discursos, independentemente de quem seja o candidato. Vamos pensar o seguinte: quem assuma agora em 2023, independente se for Bolsonaro, se for Lula, se eles adotarem a mesma prática dela e estabelecerem um verdadeiro caos econômico aqui no país, como é que a gente tira eles? Só em 2026. A não ser que tenha uma ilegalidade provada, um processo de impeachment. Mas, Paulinho, sabe que estão debatendo, né, professor, essa questão do semipresidencialismo aqui no Brasil. Tem essa ideia, inclusive se o Lula for eleito, eles vão tentar forçar isso, criar parlamentarismo? Um
um semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo, um presidente indicando o primeiro-ministro. Agora, mas me perdoe, desculpe a ignorância. Qual que é a diferença do parlamentarismo para o semipresidencialismo? Porque um só tem primeiro-ministro e o outro, o presidente eleito que vai indicar o primeiro-ministro. Claro que continua dependendo de ter essa composição de algum jeito. Confuso esse semipresidencialismo. O semipresidencialismo, ele surge no momento na França, e o termo foi criado quando o De Gaulle queriam dar uma função ao De Gaulle. Por quê? Porque era muita força, aí eles pegam e dizem, não, mas nós teremos que dar um cargo que seja forte e representativo de alguma coisa. O problema do semipresidencialismo é que você elege um presidente, mas não dar a ele a capacidade de governar e administrar. A pergunta que se faz é a rainha da Inglaterra atualizada. Mas a pergunta é, para que eu vou eleger um presidente para isso? Então é melhor eleger o parlamento e reinstaura-se uma monarquia. Porque aí você terá alguém que será preparado ou para exercer um papel simbólico, representando toda a sociedade, ou para ser um poder moderador entre os poderes. Apenas isso, não governando, colocando, fazendo política, quer que seja. A ideia seria essa. O semipresidencialismo, às vezes, ele acaba se tornando uma forma de você coibir, impedir ou censurar o presidente. Mas essa discussão que iniciou, qual foi, Guga? A intenção é do semipresidencialismo? Se Lula é eleito, eles vão querer tirar o poder do Lula. O Lula já está eleito. Mas também o Bolsonaro. Com o Bolsonaro... Já está correndo isso também. Já está correndo, mas o que os bastidores da política estão apurando é que se o Bolsonaro for eleito, isso esfria. Se o Lula for eleito, isso pode esquentar. Por causa da composição do Congresso. É o Arthur Lira que está tocando isso. Inclusive, a maioria de direita. Quem está à frente disso é o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. E ele é um aliado do Bolsonaro. Veremos como vai ser ano que vem, também não sei se vão ter força para isso. O problema, gente, de você indicar um primeiro-ministro no Brasil, que eu imagino, professor, é que na política aqui, enfim, é tão fragmentado. É tão fragmentada que eu acho que eles vão criar qualquer problema político para trocar. Eu acho que vai trocar a cada 45 dias aqui. Muito bem.